Fala galerinha, sou Felipe Bruno e faltam apenas 2 rodadas para acabar a Série B do Campeonato Brasileiro. E uma das perguntas é quem será rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Após a 36ª rodada, 2 times já estão matematicamente rebaixados. E temos mais um que entrou numa situação de virtualmente rebaixado. E ainda temos mais 4 equipes na luta contra o rebaixamento. E quem vai conseguir se livrar do rebaixamento? Bom, eu diria que as equipes que ainda lutam contra o rebaixamento são 5 equipes, mais precisamente. Matematicamente ainda podem se salvar, tem 2 vagas em aberto e 2 times estão rebaixados. Bom, essas equipes que estão fora da zona de rebaixamento, a primeira delas, Botafogo de Ribeirão Preto, tem 42 pontos, 4 pontos de vantagem para Ponte Preta, faltando 6 em disputa. Eu diria que é muito provável que o Botafogo de Ribeirão Preto se salve do rebaixamento. Chapecoense tem 41 pontos, 3 a mais do que a Ponte Preta, que está na zona de rebaixamento. A Chapecoense ainda corre um certo risco de rebaixamento. E a situação vai ficando crítica a partir do momento que olhamos o 16º colocado, o CRB, com 39 pontos. 1 ponto a mais do que a 17ª colocada, a Ponte Preta, com 38. Eu diria que a disputa está bem acirrada entre essas 2 equipes na luta contra o rebaixamento. Porque quando a gente desce mais uma posição, o Ituano tem 34 pontos, 5 pontos a menos do que o CRB. Portanto, o Ituano só pode chegar a 40 pontos. Então, é muito improvável que o Ituano se salve do rebaixamento. Então, a tendência é que o Ituano seja rebaixado para a Série C. Como eu disse, matematicamente o time ainda não caiu, mas virtualmente sim. Diferente, por exemplo, do Brusque, que tem 33 pontos e só poderia chegar a 39, porém teria uma vitória a menos do que o CRB, por isso o Brusque está rebaixado, e o Lanterna Guarani, com apenas 32 pontos, só pode chegar a 38, portanto não consegue mais deixar a zona de rebaixamento, também está rebaixado. Então, tirando o Brusque e Guarani, que já caíram para a Série C, vamos ver então como está a situação os próximos jogos de Botafogo, Chapecoense, CRB, Ponte e Ituano. E também, né, vamos ver os 2 jogos que faltavam para Brusque e Guarani, embora para as 2 equipes já não tenha mais sentido em termos de se salvar. Começando com o Botafogo de Ribeirão Preto, tem 2 partidas para tentar garantir a permanência na Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto precisa de apenas uma vitória. Basta uma vitória e o time escapa matematicamente do rebaixamento, chegaria a 45 pontos. A Ponte Preta só pode chegar a 44. Botafogo de Ribeirão Preto terá uma partida em casa contra o Avaí e uma partida fora de casa contra o Coritiba. E aí, o Botafogo de Ribeirão Preto escapa do rebaixamento? Bom, agora que a gente falou do Botafogo de Ribeirão Preto, nós vamos ver a situação da Chapecoense. A Chapecoense também, né, terá 2 partidas, uma em casa e uma fora. Jogando em casa, a Chapecoense pega o Coritiba. E jogando fora de casa, a Chapecoense terá o Mirassol. A Chapecoense, para não depender de nenhum resultado, ela precisa de uma vitória e um empate, porque chegando aos 45 não cai. Como eu disse, porque a Ponte Preta só chega a 44. Mas pode dizer que com menos do que 45 já se salve do rebaixamento. Então, o Chapecoense terá o duelo em casa contra o Coritiba e o duelo fora contra o Mirassol. E aí, a Chapecoense escapa do rebaixamento? Bom, agora a gente vai para aquela situação que é a mais crítica, né? Que é a do CRB. O CRB só depende de si para se salvar do rebaixamento. Terá 2 partidas, uma em casa e fora. Se vencer as 2, escapa do rebaixamento, independente dos resultados da Ponte Preta. Mas a tarefa não é fácil. O CRB terá o Santos na Vila Belmiro, o Santos que está brigando pelo título da Série B, e depois terá um duelo contra o Operário do Paraná, que pelo menos nesse momento ainda existe uma pequena chance matemática de acesso. Então, esses são os 2 jogos do CRB que, nesse momento, ainda depende só de si para garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, dá para o CRB se salvar do rebaixamento? Agora a gente vai olhar, então, a Ponte Preta, que abre a zona de rebaixamento. Com 38 pontos, a Ponte só pode chegar a 44 e não depende mais de si para se salvar do rebaixamento. Aliás, não depende só de si para se salvar do rebaixamento, depende dos seus resultados, mas de outras
combinações. A Ponte Preta, chegando aos 44, ela precisa torcer para que duas coisas aconteçam se ela vencer os dois jogos, por exemplo. Torcer que o CRB não ganhe um dos jogos que lhe restam, ou torcer para a Chapecoense perder um dos jogos que tem, ou que o Botafogo de Ribeirão Preto não vença mais nenhuma partida. Então é basicamente esse requisito da Ponte Preta. Mas com menos do que 44, dependendo do que acontecer, até pode se salvar, mas é um pouco mais difícil. A Ponte Preta terá os seguintes jogos: uma partida em casa dificílima contra o Sport, que está brigando pelo acesso, e depois terá um duelo fora de casa contra o Avaí, que já cumpre tabela na Série B. E aí, dá para a Ponte Preta escapar do rebaixamento? Agora vamos para aquela situação que eu diria é extremamente delicada, e com todo respeito ao Ituano, eu sinto dizer que é improvável. A matemática ainda permite aquele 0,001% de chance, mas é muito difícil para o Ituano escapar do rebaixamento. Com apenas 34 pontos, o Ituano, para se salvar, precisa ganhar as duas partidas obrigatoriamente, chegar aos 40 pontos e torcer para que a Ponte Preta, no máximo, some um ponto nos dois próximos jogos, e torcer também para que o CRB faça no máximo um ponto nos dois jogos. Aliás, torcer para a Ponte Preta não vencer nenhuma partida e torcer para o CRB obrigatoriamente perder uma e no máximo empatar a outra. É difícil a situação do Ituano, né? Que vai ter o Vila Nova fora de casa, que ainda tem aquela pequena chance remota de acesso, e depois ter o duelo em casa contra o Amazonas, que já está tranquilo na Série B. E aí, o Ituano ainda consegue escapar do rebaixamento? Bom, agora vamos então para a situação que não tem mais escapatória, né? Ou seja, é cumprir tabela e pronto, final. O Brusque com 33 pontos para encerrar sua temporada nessa Série B, o time já está rebaixado, terá o Guarani em casa, um adversário que também, junto com o Brusque, está rebaixado, e o América Mineiro fora de casa aí na última rodada. Dois jogos aí para o Brusque cumprir tabela, porque não tem mais o que fazer na competição. E isso também serve para o Guarani, que também matematicamente rebaixado terá o duelo contra o Ceará em casa na última rodada, mas antes terá o duelo contra o Brusque fora de casa, o Ceará brigando pelo acesso, e o Brusque junto com o Guarani estão rebaixados e o ano que vem vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro juntos. E aí, como que fica a situação nessas 2 rodadas que faltam? Lembrando que tem uma vaga, eu diria que está muito em aberto, né, que é da Ponte Preta ainda, com CRB, com Chapecoense e Botafogo, e uma vaga muito encaminhada aí, na verdade, de rebaixamento para o Ituano, né, que a tendência é isso aconteça. E nessa rodada nós tivemos aí o rebaixamento do Brusque e o rebaixamento matemático do Guarani.